tão Tem uma das testemunhas, um dos relatos que eu lembro de ter lido, que falava, testemunhou que usavam a expressão, como é que é? Mucama era a expressão que era usada? isso, Que é a expressão que era usada na época da escravidão para se referir a algum tipo específico de escravo, que é aquele que faz o trabalho doméstico. isso. Então, tipo, isso é uma das coisas, que eu acho que mais dói, porque, se de fato ocorreu como a testemunha está relatando, é mais do que ciente, assim, é uma questão porque usar o termo, usavam a hipótese é que usavam o termo, inclusive, para se referir a ela. Uhum, Então, assim, parece que não tem nem escrúpulos, né, parece que é muito ao que tudo indica, parece que é muito direto, né. uhum, Eh E uma das questões que eu, queria te perguntar, então, é como que se chegou até nisso? O que que vocês sabem da história da Sônia? O que que uhum, vocês conseguiram reconstituir da história dela? Como uhum. que ela foi parar na família? Conte tudo desde o início. Sim. Bom, a mãe de Sônia, dona Deolina, que faleceu em 2016 e que é a grande referência da família de Sônia, ela é uma mulher baiana que vai tentar a vida em São Paulo, uma mulher analfabeta. E ela estava num relacionamento abusivo, sofria violência doméstica, na época tinha 3 filhas, Sônia a mais velha. E Sônia é quem, junto com Dona Deolina, acabava sofrendo mais essa violência. Então, Dona Deolina levava a Sônia frequentava uma creche perto da casa. Dona Deolina sempre acreditou muito na importância da educação. Todos os filhos, todos os irmãos de Sônia sabem ler, sabem escrever, estudaram até o que na minha época era oitava série, agora acho que vai um pouquinho mais, né, nono ano. Ela tem irmã que formou em serviço social, universitária, tem irmão que é técnico de segurança do trabalho, mas todos são pessoas que foram para a escola, que leem, que escrevem, que trabalham, é uma família de trabalhadores. Então, dona Deolina levava a Sônia para a creche, e na creche ela conheceu uma psicóloga que era sogra do desembargador. E lá ela conversou sobre a situação de violência que sofria e a sogra do desembargador propôs a ela, então, se ela não queria que Sônia passasse um tempo com ela, na casa dela, até que dona Deolina pudesse reconstruir a sua vida e a situação de violência não alcançasse Sônia. Ela aceitou. A sogra do desembargador era casada com um médico renomado, ela psicóloga renomada em São Paulo. E Sônia ficou ali possivelmente por 1 ou 2 anos, até que o desembargador e a sua esposa, filha desse casal, vão ter o primeiro filho. Sônia devia ter uns 8, 9 anos. Quando ela passou pela primeira vez para primeira família em São Paulo, ela tinha quantos anos mesmo? Ela devia ter uns 7, 8, essa idade, muito certinha, eu acho que eles nem conseguiram, porque não existe mais o espaço da creche, então foi difícil, fazer essa reconstituição, Pegar os mas dados de matrícula, isso. entendi. Então eles acham que ela tinha uns 7, 8 anos e depois veio para cá com uns 8, 9 anos. Ficou entre 1 a 2 anos na casa da eu não te perguntei, como o processo ele é público, a gente pode falar os nomes de quem são essas pessoas? Parece tudo lá. Quem que é a como que é o nome da psicóloga? Que é a mãe do Ai, 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 eu não vou lembrar o tá, nome não, não, tudo bem, tudo bem. mas Eh, depois vale a tá, pena depois a gente pega. Mas buscar. tá, ela foi pra casa desse primeiro casal, que daí Uhum. era os pais da mulher hoje do desembargador, Isso, que é a Ana Gaioto, os sogros do os desembargador nesse sogros caso. do desembargador. Tá, e ela ficou daí morando esse tempo, tem mais algum relato sobre esse período em que ela ficou morando? Não, muito Como é que foi? Aonde é que foi? não, disse que o que sabem é que essa família tentou colocar a Sônia na escola, mas disseram que ela não aprendia, e não existe isso, gente, não existe criança que não aprenda, né. E que não se beneficie da escola. Tanto que colegas meus médicos, que atuam na auditoria, auditores, eu perguntei para 2 deles, que também atuam com a pessoa com deficiência: "O que que uma família de classe média pode dar para uma menina com deficiência?". Escola. Antes de qualquer coisa de saúde, eles falaram escola.
né, que essa convivência comunitária, escolar, ela é fundamental. Bom, então vai nascer o primeiro filho da Ana Gaioto e do Jorge Luiz de Borba e mandam Sônia para cá. Não é muito difícil a gente pensar assim: sua filha e o marido vão ter o primeiro filho, que já é uma mudança na vida de qualquer família, e você manda uma criança com deficiência para lá, para ser cuidada por esse casal. Então, Sônia veio para essa família para cuidar do filho desse casal. E Sônia, então, ajuda a criar os 4 filhos do desembargador e também netos do desembargador. De todos os relatos que eu te disse, que pessoas que foram indicadas pelo desembargador e não indicadas, falam muito sobre algumas tarefas, como, por exemplo, lavar louça, que Sônia não podia ver uma xícara ali na pia, que ela já ia lavar. Eu fico imaginando se acontece a mesma coisa com a filha médica do desembargador quando chega na casa. Se acontece a mesma coisa com o filho engenheiro do desembargador que chega na casa. Disseram também que Sônia gostava muito de arrumar cama, então eles deixavam ela arrumar as camas. Que criança de 9 anos que fala assim: "Meu Deus, não estou me segurando aqui de vontade de arrumar uma cama", né. E será que os outros filhos também tinha algo assim? Então, para mim não há dúvida, e aqui eu falo enquanto Luciana desse lugar de ter acompanhado, de ser amiga da Sônia, mas falo já tranquila, Tiago, porque a minha instituição, Ministério do Trabalho, manteve todos os autos de infração dados a essa família. Ela colocou a Ana Gaioto na lista suja do trabalho análogo a de escravizado. Isso é porque só tem como colocar uma pessoa na lista suja, mas o trabalho escravo, ele é doméstico, ele aproveita toda a família, então toda a família está na ação civil pública, que o MPT entrou depois no judiciário. Então eu falo com muita tranquilidade. E houve a tentativa da família também de retirar o nome da Ana Gaioto e de anular os autos de infração, e isso não aconteceu. Então a minha instituição entende que foi um trabalho, né, análogo de escravizado doméstico. E você citou, bom, ela vem aqui com 9 anos, mas tem a hipótese de que já com a primeira família, ela não teve mais acesso à educação formal, é isso? Isso, Então, dá para se dizer que se de fato isso ocorreu ali, a gente já tem a primeira violação. Além porque isso. a gente até poderia, comprar o argumento de que, bom, talvez por estar uma relação de violência em casa, talvez isso tivesse ocorrido. Mas o fato de você não matricular, isso é que ano mais ou menos? Aí ela ainda não tinha, ainda a gente vai ter a Constituição em 88 e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90. Uhum. Sônia tinha 16 anos em 90 e Sônia tinha, 14 anos, acho que é isso, em 88. Então talvez um Então foi pouco antes da antes Constituição, isso. então não estava no Mas ECA, eu mas acredito que na educação, aqui eu não quero falar não, mas eu acho que já havia obrigação legal de colocar os filhos na escola. sim, se eu não estou enganado, inclusive depois se quiser confirmar, mas eu acho que a Constituição pré-88, eu acho que a obrigatoriedade escolar era do que hoje a gente considera fundamental 1 e 2. É, Então ela possivelmente. não era nem pegava essa parte que hoje a gente pega da pré-escola, né, Isso, que é uma parte da educação ali da creche, né, que é isso. Que hoje é do 4 anos, 4, que 5, 6 mudou, anos. acho que até no governo Dilma, que foi Isso. para 4. E não pegava ensino médio, né, hoje pega Aham. ensino médio vai até os 17, então eu acho que a após 88 pega para menos e para mais, e Isso, a anterior, durante a ditadura, pegava todo o que a gente chama de fundamental. Então, muito provavelmente, se eu estou entendendo a cronologia, ela estava na época do Fundamental 1, então, portanto, estava dentro da obrigatoriedade, sim. e essa família não tem relato de que ela tenha feito Tem matrícula, é isso? relato que eles tentaram, colocaram na escola, mas que Sônia não aprendia, aí tiraram. Até uma tese da própria professora Beatriz, que ela acredita que a família, eh, essa primeira família, realmente pode ter acolhido Sônia sem a intenção de escravizar. E que Sônia, nessa casa, não teria feito os serviços domésticos. A gente também não tem como, mas que a partir do momento que ela vem para Santa Catarina, aí sim,
ela já inicia com os trabalhos de cuidado, e lembrando que trabalho doméstico é proibido, tá nas piores formas de trabalho infantil, só é permitido a partir dos 18 anos, né, então é outra violação. E É, porque talvez a gente tenha que conceituar bem, né, eu sou filho de diarista, então eu sei muito bem que existe uma coisa que é o trabalho doméstico e existe uma coisa que é você ajudar eventualmente a lavar uma louça, arrumar sua cama, etcétera. O que a gente tá uhum, falando é de um trabalho com uma jornada de duração, provavelmente diária, extensa, e que diz respeito a fazer um conjunto de ações que pode ser de isso. fórum privado, não lucrativo, mas que é configurado o trabalho, né, e Sim, portanto deveria ser remunerado, etcétera, né. Então sim. é nisso que a gente tá falando, a gente não tá falando de uma criança que Não. eventualmente arrumava uma cama ou algo assim, né. Não, não estamos falando disso. Os relatos são bem contundentes no sentido de mostrar que Sônia realmente fazia esse trabalho de cuidado de crianças, que fazia lavava louça, que arrumava a cama, passava roupa, né, então E uma coisa que eu também queria te perguntar, o fato da primeira família ter, eu não sei nem como falar isso, transferido a criança para um outro estado, para uma outra família, isso se sabe se teve, por exemplo, o conhecimento da mãe da Sônia de que isso ocorreu? Tinha a mãe da Sônia recebia informações, com frequência até aquele momento em que ela se mantinha em São Paulo, de qual que era a situação da filha, via a filha? não. O que a gente escuta porque Sônia quando saiu tinha então uns 8 anos, a outra irmã devia ter uns 6 e a outra uns 5, 4 anos, então eram muito pequenas para lembrarem. O que a gente sabe é o que Dona Deolina sempre contou para as filhas, tanto que Sônia tem irmãs gêmeas que não têm 40 anos e que se lembram de peregrinar junto com a mãe atrás de Sônia. Então, Dona Deolina não encontrou a filha e não autorizou a vinda da filha para Santa Catarina. Isso é o que os irmãos dizem. De toda forma, a família de Sônia sempre morou no mesmo lugar. Então, se a família do desembargador, né, quisesse promover esse encontro e essa convivência familiar importante, teria conseguido. O contrário não é verdadeiro, porque Sônia não estava registrada na escola, Sônia não aparece no sistema de saúde, Sônia Maria de Jesus, um nome comum. Como essa família ia buscar essa criança aqui, né? E a gente está falando de um tempo pré-Google, né? Um tempo muito mais complicado. E sem nenhum papel. Vá você tentar fazer isso, Tiago. Pegar uma pessoa numa cidade e ir para outro estado, né? E tá, e tem esses relatos então da mãe falando que em um determinado momento, sabe qual que é a época em que ela tentou buscar a filha e Dizem encontrar? que a família encontrou depois uma foto de Sônia, se não me engano, com um moletom da Disney. Então, em algum momento, levaram Sônia uma única vez à casa de Dona Deolina. É só isso que a família sabe e que depois ela desapareceu, não deixaram tanto que quando a família vê a matéria no Fantástico, eles levam um choque, porque eles acharam que ou a irmã estava morta ou a irmã estava rica fora do Brasil, morando lá na Disney. Eles disseram isso. E aí descobrem que a irmã, na verdade, é analfabeta, morando escravizada na casa de um desembargador, né. Então, a gente olhar os filhos do desembargador e a gente olhar os irmãos de Sônia, é uma história que ainda fica mais triste, porque, infelizmente, muitas pessoas que são resgatadas do trabalho análogo de escravizado não têm para quem voltar. Né. E Sônia tem uma família de irmãos e irmãs trabalhadores que moram no mesmo espaço, que são amorosos, que querem estar com ela e que disseram que teriam condições de recebê-la. E do outro lado tem os filhos do desembargador, todos alfabetizados, todos com toda a documentação, todos viajando de avião, fazendo mestrado, e Sônia lá, Quantos filhos que o desembargador teve? 4. 4 filhos. E você falou todos eles
tiveram formação, todos eles falam inclusive mais de um idioma, Sim, fazem viagens internacionais, sim. e a E Sônia Sônia a não, gente ela não não tinha nem identidade, nem de ônibus ela podia andar. E o triste, assim, Thiago, que me marcou, além de todas as causas, né, que me perpassam aí, de ser uma mulher negra, com deficiência, ter trabalho infantil, tudo isso que me perpassa, eu tenho 3 anos a menos que Sônia. Então eu pensar hoje eu tenho um grupo de amigas que nós estamos juntas há mais de 42 anos, e que Sônia não teve a possibilidade de ter essas amigas. Eu passei por muitos amores, casamento, tive filha. Sônia nunca pôde se apaixonar. Ela só saía dessa casa em companhia de alguém da família do desembargador. Ela não tinha um amigo, uma amiga, ela não tinha um celular. E hoje Sônia adora mexer com o celular. Mesmo a pessoa surda, ela vê as imagens, ela aprende a se comunicar com as pessoas. Então, isso dói demais a gente pensar o que que é essa restrição, né, de convivência comunitária, escolar, familiar. e o que que se sabe depois quando ela vem pra Santa Catarina e vai morar nessa casa? Eles vão primeiro para Blumenau, a família não conseguiu mostrar, comprovar que ela esteve na escola. Aparentemente há um registro em uma agenda mostrando que ela fez algum tempo de aulas de Libras, bem pouco, alguns meses, se não me engano, e só. Ou seja, provavelmente não fizeram absolutamente nada com ela em termos Isso. de educação, saúde. E no dia, o que é muito interessante, a família do desembargador, eles não falam Libras. Não sei como está agora. Mas assim que chegou para a família de Sônia a informação que a irmã era surda, estava viva, a família inteira entrou na aula de Libras. As crianças falam Libras na família de Sônia. Os irmãos, tem uns que não são muito bons, não, mas tem irmã de Sônia que fala Libras bastante. E E a gente tá falando de uma família de um desembargador, né? Eu tô tentando lembrar de cabeça, mais ou menos, quanto que um desembargador ganha. ui, Mas eu acho que tá algo em torno da casa do. Eu acho. É porque eu li bastante notícia há pouco tempo mais de retomando. 40.000, É, mas tem mas eu acho que uns. chegou a mais de 60 em alguns Si casos, né? Então sim. a gente tá falando assim de um percentual muito pequeno da população brasileira que recebe isso. Tem ótimas condições de vida, excelentes condições de vida, que fazem coisas que a gente sequer imagina fazer um dia na vida, que Uhum. podem fazer qualquer hora do ano, a qualquer hora do mês, e, e que provoca essa situação, né? E o primeiro denunciado nessa história, Thiago, foi o meu colega, foi o Humberto, pela violação do sigilo. E depois a polícia, a Justiça Federal autorizou busca e apreensão na casa do Humberto. Humberto tem 3 filhas, crianças. Entraram na casa dele, levaram o celular, vasculharam. Enquanto isso, foi afastado da coordenação da ação fiscal, o que prejudicou bastante. A gente entende que foi também uma agressão à política pública, porque tiraram logo a coordenação, né? E enquanto isso, o desembargador segue julgando no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ações que podem, inclusive, envolver racismo, né? Que cruzam aí, né? Trabalho infantil, direito de criança, de adolescente, de minorias. Direito à greve, é. Uma das ironias, inclusive, é isso, né? Ele tem pós-graduação em direito trabalhista, né? Isso. Sim. Pô, E a filha dele, se não me engano, a caçula, tem formação em diversidade e inclusão. é, é rir pra não chorar, né? Porque a situação é emblemática, assim, eu não sei, você falou que vocês ficaram abismados com a forma com que ocorreu o caso, especialmente pelo fato dela ter voltado, e até agora ela não saiu, né? A gente tá falando Não, de 2 anos e vai fechar 3 agora em isso. setembro desse ano, né? Que voltou, mas da escravização em junho, Uhum. começo de junho. O primeiro dia de aula de Sônia foi o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Primeiro dia de aula de uma mulher de quase 50 anos.
E desde aquele momento, como que tá a situação? Você falou: "Bom, foi resgatado", daí já começou a fazer as aulas e as atividades, né? Isso. A sorte é que o ministro Mauro Campbell, ele, apesar de ter essa tragédia de decisão de dizer que é quase da família e permitir o retorno, ele exigiu que ela permanecesse na associação de surdos. E mais de uma oportunidade a família do desembargador tentou tirá-la de lá, de contratar intérprete, ter aula dentro de casa e tudo, mas ela segue acompanhando. Eu até mandei mensagem para a presidente da associação, porque eu quero voltar a ver Sônia, já devem ter retornado agora, mas ainda não recebi resposta. A família eventualmente consegue visitar Sônia, o que é também complexo e complicado, porque eles não adotaram Sônia ainda, espero que nunca. Eles não têm nenhuma carta e parece que tem posse de Sônia, porque a família não pode chegar, bater na porta e encontrar. Tem que conversar com os advogados, tem que definir dias, horários. Não foi permitido que Sônia fosse no Natal e no aniversário dela, que é 28 de dezembro. Dona Deolina sempre sonhou ter a família reunida, nunca foi permitido. Esse ano, eles conseguiram que Sônia passasse um dia lá em São Paulo, a primeira vez, com a família dela. Aí reuniram a família toda, foi um dia de festa para eles, mas essas visitas acontecem com um espaçamento grande, com muita dificuldade da família de Sônia, porque como eu disse, todos são trabalhadores,